Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere o seu caráter. Você deve estar pensando, o que é caráter? Caráter é o aspecto moral do indivíduo e aponta para a forma como uma pessoa costuma agir e reagir. Como têm sido tuas ações e reações? A origem etimológica da palavra caráter vem do grego e significa marca, ou seja, caráter é aquilo que somos e aquilo que deixamos nas pessoas nas quais nos conectamos ou nos relacionamos. Caráter é altruísmo. O altruísmo é o comportamento instintivo que nos leva a incentivar e nos preocupar com as pessoas ao nosso redor. Caráter nos torna pessoas facilitadoras. Caráter é um tesouro que jamais será roubado pelos ladrões ou desejado pelos hipócritas. Caráter é empatia. Empatia não é se pôr no lugar do outro. Isto é misericórdia. Empatia é você permitir que o outro seja o outro. Só pessoas com caráter fazem isso. O caráter respeita as diferenças. Como identificar a falta de caráter? Primeiro lugar, pessoas sem caráter são pessoas que estão constantemente trocando de amigos. Sabe por quê? Porque eles sofrem de uma doença chamada deslealdade. Segundo lugar, pessoas sem caráter têm sempre um comentário maldoso e negativo para fazer sobre alguém, ou seja, são críticas. Pessoas sem caráter agem com imprudência, sem considerar que suas ações possam prejudicar os outros, ou seja, são inconsequentes. Quarto lugar, pessoas sem caráter costumam ser infiéis em seus relacionamentos amorosos, porque são infiéis, sofrem de infidelidade. Quinto lugar, pessoas sem caráter são pessoas extremamente competitivas, são vaidosas, elas querem ser o centro das atenções o tempo todo. Pessoas sem caráter dão mais valor para as coisas materiais do que para os sentimentos e para as relações, ou seja, são insensíveis. Pessoas sem caráter são manipuladoras e fazem de tudo para conseguirem tudo aquilo que querem, tudo aquilo que desejam. São extremamente controladoras. Quais as perdas da falta de caráter? O que eu perco com a falta de caráter? Pelo menos 3 coisas. Perdemos a credibilidade. Pessoas sem caráter acabam perdendo a credibilidade. Billy Graham disse que quando se perde a riqueza, pouco se perde. Quando se perde a saúde, algo se perde. Mas quando se perde o caráter, perde-se tudo. Segunda perda é a perda de boas amizades. Sigmund Freud disse que o caráter de um homem é formado pelas pessoas que ele escolheu para conviver. Ou seja, um mau caráter não mantém por muito tempo boas amizades, amizades sólidas, amizades pontuais. Terceiro lugar, a perda de grandes oportunidades. A personalidade pode até nos abrir algumas portas, mas somente o caráter consegue manter essas portas abertas. Pessoas sem caráter sempre batem com a porta na cara das oportunidades. São pessoas extremamente autossabotadoras. Então, lidere o seu caráter, pois liderar o caráter nos traz alguns benefícios, nos traz alguns bônus. E quais os benefícios que um bom caráter pode nos trazer? Primeiro lugar, um bom caráter não age na hora da raiva, ou seja, se controla. Benjamin Franklin
Disse que tudo que começa com raiva acaba com vergonha. Uma pessoa de caráter, ela se controla na hora da sua raivinha. Ela não é uma pessoa que age por impulso, não é uma pessoa imediatista. Segundo lugar, um bom caráter discute ideias sem ofender pessoas. Para discutir com caráter é preciso ter duas grandes virtudes: amor para falar e respeito para ouvir. Uma pessoa com caráter não discute pessoas, discute ideias. Terceiro lugar, um bom caráter se comporta com humildade. A humildade não é pensar pouco de si mesmo. A humildade é pensar pouco em si mesmo. Ou seja, uma pessoa que tem a sua humildade regada pelo seu caráter é uma pessoa que está sempre pensando na outra pessoa. Por isso, ela toma cuidado para não trair, para não ofender, para não machucar, para não decepcionar, para não magoar, para não marcar essa pessoa de forma traumática. Há um texto muito interessante no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: E vocês sabem muito bem como Timóteo provou caráter. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo que por causa tanto dele, por causa do caráter dele, como também por causa do caráter de Timóteo, eles trabalharam. Uma pessoa com caráter é uma pessoa que não quer lograr ninguém. É uma pessoa que não quer se apropriar dos bens alheios, nem da fama alheia. Então, preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Há uma frase muito interessante de Moody que diz o seguinte: caráter é a vitória do homem sobre o homem. Ou seja, caráter é a vitória do Jean bom sobre o Jean ruim. Todos nós temos duas naturezas em nossa personalidade. Uma natureza boa e uma natureza ruim. Uma natureza humilde e uma natureza arrogante. Uma natureza legal e uma natureza ilegal, que quer se apropriar de coisas ilegais. Mas a natureza que você mais alimenta é aquela que irá prevalecer. A natureza que você mais foca é aquela que irá redesenhar o seu futuro. Então, lidere o seu caráter, porque quem não se lidera se sabota.